Vamos lá, esperar o pessoal voltar para a gente fazer as considerações finais e. Certo, Pamela? A gente está aqui voltando para gente fazer as considerações finais e terminar o raciocínio lá que o professor Dr. Helder estava fazendo. O pessoal já está chegando. Vamos lá, Helder. O pessoal todo está voltando. Chegando mais gente. Esperar só o Helder retomar a conexão aqui com a gente. Mas, enquanto o professor Helder está voltando, isso, ele já voltou. Voltou. Helder? Esperando aqui a conexão. É, Daniel, a gente está com esse projeto desde o início da quarentena. Então, acredito que essa hoje é a oitava ou nona live que a gente está fazendo. Então, toda quarta, isso, vamos estabelecer de novo o contato com o professor Helder. Toda semana, então, toda quarta-feira, ou às vezes nas quintas-feiras, vamos ver se conecta aqui. A gente está fazendo esse projeto de lives aqui, entrevistando professores de várias áreas diferentes, na biologia. Isso. Helder, você tem duas Pronto, Kleber. opções. O papo tá fantástico. Aprendi muito aqui, muita coisa eu não tinha a menor noção que deveria. Tem muita gente aqui falando aqui na live sobre a história da Suécia que está impactado com o mecanismo que a Suécia usa para tanto viabilizar os sepultamentos, o respeito que tem às pessoas e também o respeito ao ambiente, que na verdade não, a gente ensina que são coisas separadas, mas na verdade é uma coisa só, não é isso? Você pode continuar aí à vontade e aí você termina o seu raciocínio normal, faz suas considerações finais e a gente encerra. Kleber, deu uma falhada, eu não entendi bem a pergunta. Tá. Aqui você tem duas opções. Você pode usar o seu tempo aí à vontade, porque é como se a gente estivesse fazendo uma nova de uma hora. Entendeu? Tá me Certo, ouvindo? certo. Aí você pode usar o seu tempo para terminar o seu raciocínio, porque o papo agora é que está ficando fantástico, muita gente aqui entrando e pra você ter uma ideia, todo mundo que estava na primeira live já voltou e chegando pessoas que não param de fazer perguntas aqui e de entrar. A gente vai dar esse tempo final para eles perguntarem as dúvidas deles, e aí você termina de discorrer seu raciocínio, faz suas considerações finais, e a gente vai para a parte das perguntas e encerra. Eu acho que a gente que tinha terminado de forma rápida, até porque quando tem imagem, aí fica até mais fácil para as pessoas visualizarem. Mas o mais importante é que a gente comece hoje a refletir esse pós-morte. E a gente ter um cuidado maior quando. Porque a única coisa certa que a gente tem na vida é a morte. Então, muito
escutando? Tô. Normal. Aqui tá tudo Pronto. ok. A gente tem que se preocupar mais, primeiro passo, com a certidão de óbito. A certidão de óbito ela é importantíssima, porque ela vai detalhar a causa da morte. E muitas vezes essa causa mortis ou esse óbito ele não está preenchido como deveria. Porque é justamente a partir desse óbito bem preenchido que juridicamente nós vamos poder fazer o que deve ser feito com o corpo daquele ente nosso ou com qualquer outro ente. E com os animais domésticos, a gente vai ter que começar a exigir dos senhores veterinários um comprovante do destino final daqueles animais. Porque muitas vezes a gente confia e essas pessoas não estão agindo de boa fé. Estão recebendo uma mixariazinha para dar um destino final, e esse destino final está sendo um destino qualquer. Uhum. A falta de respeito com a família, a falta de respeito com aquele ser vivo, e a falta de respeito com a legislação, com o meio ambiente e com a própria profissão dele. Isso. E a gente vai ter que começar a pensar isso também com os nossos animais. Você disse que aí em João Pessoa, no Conde, tem. No Conde. É de uma forma precária, mas ainda tem. Natal já tem um crematório, já há um bom tempo, para animal doméstico. Então, você leva para lá, ele crema, e aí você escolhe. Ou ele deposita lá no próprio jardim dele, ou você traz as cinzas para depositar na sua casa. E virou um meio de comércio bem interessante, porque como a utilização e o investimento que se tem com os animais domésticos, hoje eles botam urna, na urna tem foto, tem um monte de coisas que as pessoas estão dando uma valorização muito grande a isso, e às vezes deixa o potinho lá na estante de casa. Então, está ganhando aparatos que estão elevando esses valores e virou um ciclo de emprego e de investimento muito grande, porque é necessário para o meio ambiente, para a legislação, e dê um retorno pelo afeto que os donos e os cuidadores desses animais, eles possuem. Quem não estava no início, eu falei que a gente não ia determinar, não ia doutrinar, mas a gente iria trazer uma reflexão para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, e que a gente cobre. E essa rede que a gente está montando, que você conseguiu montar, você está de parabéns demais por essa iniciativa, é importante que você divulgue, que todos os ouvintes que estão nos assistindo, que eles possam vir, porque cada um de nós tem muito a ensinar para o outro e para os demais. Então, Verdade. cada um desses que estão conosco aqui ao vivo tem uma contribuição. E aí, entrasse em contato com você. Está funcionando só numa quarta ou na quinta, mas pelo que eu estou vendo, daqui uns dias você vai perder tempo, porque vai ter que ter uma live pelo menos 3 vezes por semana. Para que a gente possa contemplar esses e outros assuntos. Porque é nessa reflexão, é nesse meio que a gente consegue transformar essa nossa sociedade para uma sociedade cidadã, justa, igualitária e de humanidade. Porque a pandemia veio para que a gente retornasse com nossa humanidade. Para encerrar, eu vou fazer 3 perguntas que eu tenho sempre feito às pessoas com quem eu tenho... eu não vou dizer entrevistar, porque eu não sou jornalista, né? Estou muito longe disso. Mas com quem eu tenho batido esse papo, trocado essa ideia. São 3 perguntas que eu faço. Primeiro, qual foi o seu maior impacto no seu estudo, na sua pesquisa, que você, nesse dia, você chegou em casa... Eu não diria mal, mas você chegou em casa e pensou, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que realmente fazer esse estudo. Essa é a primeira pergunta. O que é que mais lhe impactou? Pode ser positivo, negativo, fica a seu critério. Durante o seu estudo, durante a sua pesquisa, e fez você mudar. Segunda, qual seria um meio termo, uma alternativa para que nós brasileiros aqui, a gente pudesse, utilizando desses exemplos que foram citados no seu estudo, que você viu pelo mundo, que a gente pudesse adaptar para a nossa realidade. E terceiro, você tem esperança? O que é esperança para você? Essas são as 3. Faço a todo mundo que vem aqui conversar comigo.
o que mais impactou foi chegar em cemitérios e você ver os ossos expostos. Crânio, ossos da mão, do pé, dentes. Não é dentadura, não é dentes. Porque as pessoas que estão... Os profissionais que atuam em alguns cemitérios, eles não têm um mínimo de ética com aquele corpo, com aquele resto mortal que está ali. E trata de qualquer jeito. Então, isso foi o que mais me impactou. É você estar andando e você estar chutando osso humano dentro de um cemitério. Então, é só falta de gerência, é só falta de ética. Então, a ética profissional, que ela deixou de ser difundida nos cursos de graduação, deixou de ser trabalhada dentro das escolas e principalmente dentro das famílias, a gente está perdendo essa educação familiar, essa educação doméstica. E aí o meu maior temor é com esse nosso presidente que não tem educação de forma nenhuma, principalmente a doméstica, com os termos e a forma como ele trata as pessoas, trata a ciência, trata o Brasil. Então é essa falta de ética que foi o que eu percebi nesses corpos, nesses ossos que estavam emanados lá em alguns cemitérios. A melhor forma, para mim, na cultura nossa do Brasil, é a cremação. Mas a cremação ainda é muito cara. As pessoas tornaram um comércio porque ficou vinculada a cremação a grupos sociais, a grupos religiosos, a pessoas que têm, de qualquer forma, um certo poder aquisitivo. Um status, né? A cultura de você ganhar um caixão da prefeitura e os vereadores e os prefeitos irem velar e chorar por uma pessoa que eles nunca viram, dá voto. Então, essa cultura de estar chorando em velório, dando carro para pegar, pra trazer de João Pessoa para Campina Grande, de Recife para João Pessoa, principalmente na camada de menos informação, isso gera voto, e esse voto é para o restante da vida. Então, as pessoas não querem transformar, só se transforma com educação. Educação religiosa, educação familiar e educação formal e científica. São essas educações que conseguem transformar uma sociedade. E como eu disse a você, a minha esperança está nos jovens, de 10 a 20 anos. E que nós, professores, possamos desempenhar com mais brilhantismo a nossa função. Porque querem acabar com a gente, mas a gente tem que resistir, mesmo ganhando pouco, menos tendo pouca infraestrutura, mas os exemplos que nós damos aos nossos alunos, a forma como a gente trata e a forma como nós conduzimos nossas aulas, proporcionam transformações. E essas transformações eles levam para o pós-morte deles. Queria demais, quero agradecer demais a esse tempo de praticamente 1h30, em que a gente discutiu em alto nível um tema, como a gente vem falando nessas últimas semanas, polêmico, um tema que às vezes é deixado de lado por aspectos culturais, de religiosidade, da espiritualidade de cada um. Um tema que não é foco, eu não vejo grandes redes de TV ou até mesmo canais de internet que tenham esse tema tão importante, tão essencial, sendo explanado, sendo colocado para as pessoas, porque, como você mesmo muito bem comentou, se existe uma certeza que nós temos aqui nessa terra, é que nós vamos partir. E não existe nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de respeito com as vidas que se vão. Não existe nenhuma medida, e o que é mais triste em tudo isso, não existe nenhuma medida pública, não existe nenhuma política pública voltada para esse segmento, para esse setor. Não existe nenhuma visibilidade, não existe nenhuma, já que a gente tem uma política partidária representativa, é a pessoa que representa
o deputado que representa, o vereador que representa, o senador que representa o seu estado, o seu município, o seu bairro, a sua região metropolitana, a gente não vê nenhum dos representantes do Congresso Nacional, nenhum dos representantes do Senado, nenhum dos representantes na Câmara, nem aqui na nossa Câmara de Vereadores, nenhum que tenha esse viés pensando, dialogando, como a gente está fazendo aqui nesse espaço público, democrático, do respeito ao contraditório, entendeu? Para que as pessoas realmente levantem essa bandeira de uma coisa que todos nós vamos passar, Helder. O que mais me choca em tudo isso, que é o que deve ter chocado você, por isso que eu fiz essa pergunta do que mais chocou você no seu estudo, na sua pesquisa, é que todos nós vamos passar por isso e que ninguém, absolutamente ninguém sabe o que é perder um ente querido e ficar numa situação dessa de cemitério. O que você está relatando aí, eu vou contar uma experiência minha muito particular, mas meu avô, quando faleceu, e que nós fomos fazer o sepultamento dele num cemitério em Santa Rita, uma cidade aqui próxima a João Pessoa, na região metropolitana, eu passei por essa experiência que você passou no seu estudo, quando estavam cavando a cova, e meu avô era uma pessoa muito conhecida na cidade, uma pessoa muito respeitada, inclusive, por todos que o conheciam, e eram os coveiros passando a pá, a picareta e vindo um crânio de uma outra pessoa, um pedaço do braço de outra, cabelo, roupas. Eu fiquei chocado com o que eu estava vendo. Porque quando você me disse isso aí, veio à memória o que eu passei. Ok, 2 anos depois do falecimento do meu avô, minha avó faleceu também, e como o cemitério de Santa Rita, na época, já estava lotado, inclusive o caixão da minha avó não pode nem ser retirado, um caixão, foi colocado em cima do outro. E eu passei pela mesma cena de novo, ver mulambo, meia, o mesmo crânio de outra pessoa que eu não sei nem quem é, entendeu? Não existe nenhum tipo de respeito às famílias que estão enlutadas e aquela pessoa que está sendo depositada lá, que teve uma história, que foi importante para a cultura da cidade, para a vida das pessoas. E aí eu vejo aqui que o seu estudo é extremamente inédito, importante, continue. Eu conheço a sua história, eu conheço a sua batalha. Se eu era uma pessoa que admirava você e respeitava você por você ser Helder, eu respeito ainda mais e tiro o chapéu por todo o trabalho extremamente relevante. Quando a gente está em defesa, uma das coisas que os professores da gente, orientadores, perguntam é que relevância social tem seu estudo. Eu acredito que você respondeu a toda a sua banca, a todas as pessoas que estavam lá no ato da sua defesa do seu doutorado, que existe sim pessoas preocupadas com o outro. Existem sim pessoas que estão preocupadas com a melhoria do seu lugar, com a melhoria da vida das pessoas. E eu tenho muito orgulho de dizer que você é uma dessas pessoas. Estou feliz demais, aprendi muito, como a gente diz na universidade, para mim foi uma aula magna, onde a gente absorve com uma esponja tudo aquilo que foi aprendido e reaprendido aqui. Muito obrigado, gratidão. Agradeço demais, Kleber, o convite, e a gente tem um grupo, esse grupo que a gente concluiu junto, que a responsabilidade nossa é maior pelo seguinte: toda a minha formação e de alguns dos nossos que terminaram biologia foram instituições públicas. Uhum. O ensino primário, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação. E se a gente teve a oportunidade de usufruir do público, e se Deus nos deu a oportunidade de aprendermos e termos uma formação, nós temos uma responsabilidade ainda maior de perpetuar essas informações e transformar. Porque quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. E a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Espero que as universidades, que os professores das instituições públicas, principalmente, repensem as suas atuações e percebam que a responsabilidade de transformação deles é muito grande mesmo. Então, a gente só consegue transformar
se a gente educar e fazer o que nós estamos fazendo, levar as pessoas a refletirem. Ninguém está doutrinando, ninguém está apontando erro e acerto nas escolhas. A gente apontou erros na gestão, na forma ética como se conduz o pós-morte dos nossos entes queridos, principalmente nas instituições públicas. Mas as pessoas que participaram conosco, que escutaram, já vão entrar no cemitério agora e ver as coisas diferentes. E aí vão transformar a cabeça dos seus filhos, que irão cobrar cada vez mais, porque nós viemos de uma época onde a gente tinha que aceitar tudo, porque criança não tinha direito. As crianças de hoje já questionam. Então, para convencer esses jovens, não é mais na porrada nem no castigo, tem que ser no convencimento. E o convencimento, Verdade. quanto mais refletido, mais apurado e maior a cobrança. Por isso que eu tenho esperança nesses jovens que possam transformar essa nossa sociedade. Agradeço demais, parabenizo você por essas escolhas e convido quem está nos assistindo a também participar com você nessas lives. Tragam suas experiências, tragam seus conhecimentos. Não existe conhecimento fraco, conhecimento forte, conhecimento bom, conhecimento ruim. Conhecimento é conhecimento. E a cada participação dessa, a gente aprende mais e a gente leva a reflexão maior para essas outras pessoas. Então, obrigadão por tudo, um abração e até a próxima. E obrigado a todos que participaram conosco aí. Boa noite. Avisando aqui, agradecendo demais a presença de todos vocês aqui e vamos marcar outras. E a gente, esse ciclo, ele está só começando, ele vai continuar pós-quarentena, ele vai continuar e, como eu estava dizendo a professor Helder, que é um ambiente democrático, onde todas as pessoas têm, sim, muito a ensinar, e a gente precisa desse contato, desse momento. Helder, muito obrigado, gratidão, e vamos marcar outras, vamos ter outros momentos de discussão, vamos ampliar essa plataforma, e com certeza é um momento de crescimento e de gratidão a todos nós. Muito obrigado, de verdade. Até a próxima, meu irmão. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Abração para todos aí.